O São Paulo hoje joga 2 pontos fora por vários motivos, né? Não porque fosse ultra, não, tem que dominar, o Ceará vai atropelar, não é isso. Como a gente sabe que o Ceará tem um bom time, o Ceará no meio de semana teve uma batalha lá na Argentina, um jogo extremamente complicado, voltou poupando alguns jogadores, o Ceará está no seu terceiro jogo seguido fora de casa, o outro foi enfrentar o Santos aqui em Barueri, né? Aqui perto, em Barueri. Então eu não sei exatamente o planejamento do Ceará, mas se foi um planejamento normal, entre aspas, o Ceará pode ter feito Fortaleza, São Paulo, Fortaleza, Buenos Aires, Fortaleza, São Paulo de novo. E mesmo que não tenha voltado para Fortaleza em um desses jogos, é uma sequência bem complicada, fora de casa, com muitas viagens, jogos bem difíceis. O segundo tempo do Ceará e Santos foi inteiro no campo do Ceará, foi uma pressão muito grande do Santos. Hoje o Ceará veio poupando vários jogadores, rodando o elenco bastante em relação ao time que vinha jogando os jogos da Sul-Americana, ou jogos tidos como prioridade para o Ceará. Então, e aí, principalmente o primeiro tempo que o São Paulo fez, para mim, no campeonato inteiro, perde apenas para o primeiro tempo de Itaquera, que o São Paulo termina vencendo o Corinthians por 1-0, para mim foi o primeiro tempo muito, muito bom. O São Paulo termina vencendo por 2-1, tem 2 gols anulados, tem boas oportunidades, definiu mal alguns lances. O São Paulo poderia ter virado o primeiro tempo tranquilamente vencendo por 2 gols, pelo menos, o que mudaria bastante o cenário do jogo. E aí a gente analisa, assim, primeiro ponto, só como curiosidade, estava até falando com o Alê, do Anotações Tricolores, eu estava dando uma olhada nos confrontos São Paulo e Ceará ontem, ou anteontem, não lembro. Foi a primeira vez na história do São Paulo, o Alê me ajudou depois que eu comentei essas questões com ele, a primeira vez na história do São Paulo que o São Paulo tem um duelo contra uma equipe em que são 5 jogos seguidos com 5 empates pelo mesmo placar. Isso nunca tinha acontecido. Os últimos 5 jogos do São Paulo e Ceará foram 1-1, e hoje foi 2-2. Então foi a primeira vez que o São Paulo joga aí 5 jogos contra alguém empatando pelo mesmo resultado. E para mim o primeiro tempo do São Paulo passa não só pelas oportunidades que criou, que foram oportunidades consideráveis, seja para finalizar, seja para fazer o gol, seja parando no goleiro, ou seja finalizando mal, ou ajeitando mal aquele último passe, mas o São Paulo termina o primeiro tempo, salvo engano, com 8 desarmes, até o pessoal da produção colocou pra gente aqui no nosso WhatsApp, né? Colocou com 8 desarmes, desses 8 desarmes foram 3 do Luciano, 2 do André Anderson e 2 do Nestor. Então, o São Paulo pressionou muito o Ceará e conseguiu recuperar muitas bolas no campo de ataque, que era algo que a gente, quando ia projetar algumas questões, quando a gente foi até projetar o jogo contra o Juventude, lá em Barueri, o jogo de volta, o que o São Paulo precisa fazer, precisa tornar o jogo desconfortável, como? Pressionando bem essa bola. O São Paulo, a gente já tinha falado na live do último jogo do Campeonato Brasileiro, contra o Corinthians. O São Paulo recuperou muita bola no campo de ataque e isso ajudou muito o São Paulo a fazer aquele bom primeiro tempo depois dos 10 minutos iniciais, ou no campo de ataque, ou ali na altura do meio de campo, mas sempre um combate muito forte, rápido, para recuperar a bola, para não deixar o adversário construir, para não deixar o adversário criar. E aí o São Paulo tinha muito isso no primeiro tempo, tinha muito essa força de estar o tempo inteiro em cima do Ceará, com o seu time inteiro em cima do adversário, sem deixar o adversário sair, principalmente com as peças de velocidade pelos lados do campo. Então o São Paulo perdeu a chance de matar a partida no primeiro tempo, ainda conseguiu virar o primeiro tempo vencendo, no segundo tempo esse ímpeto não conseguiu ser acompanhado, e aí some a isso um desempenho técnico de alguns jogadores, e aí principalmente o Luciano, o Igor Vinícius que entrou, o Rigoni nos poucos minutos que teve em campo, um desempenho técnico, o próprio Arboleda, muito abaixo, que aí são importantes para o São Paulo ter tomado os gols que tomou, para o São Paulo ter perdido algumas oportunidades que perdeu, e aí tomou um gol de bola parada, que tem sido uma força do São Paulo na temporada, um gol muito parecido com o que o São Paulo fez contra o Palmeiras na final do Campeonato Paulista, no jogo do Morumbi, toma um gol num ponto forte do time, soma isso tudo, soma o que o Menon falou, o São Paulo desperdiça, por esse contexto todo, 2 pontos no Campeonato Brasileiro, tinha vencido os últimos 12 jogos em casa, quebra essa sequência no momento importante, né, no momento em que o time vai poder focar no Campeonato Brasileiro, vai ter uma tabela, entre aspas, um pouco mais acessível, principalmente o jogo contra o Ceará, como a gente falou, time reserva, sequência difícil, fora de casa, batalha na Sul-Americana, a história toda. São Paulo deixou 2 pontos pelo caminho importantes para o Campeonato Brasileiro. Mais do que não assumir a liderança, os pontos que fazem falta lá no fim da tabela. Qual